Obrigado, senhor presidente, deputada Bia Kiss. Obrigado ao ministro que gentilmente aceitou o nosso convite, os colegas parlamentares dessa comissão. Acho que todos nós estamos muito felizes com a presença de Vossa Excelência, que naturalmente a Previdência é um tema sensível, portanto, todo debate com transparência ajuda, na verdade, os brasileiros e, efetivamente, aqueles que mais precisam. Agradeço a assessoria de Vossa Excelência, foi muito prestativo quanto na programação e nessa prestação de informações para que pudéssemos realizar uma bonita, transparência e rica informação dessa audiência pública. Dizer para Vossa Excelência que eu fui membro titular da Comissão da Reforma da Previdência, do qual eu tenho certeza que nós prestamos um relevante trabalho ao Brasil, tendo em vista que os recursos do governo federal, em torno de 1 tri, os caixas do governo público precisaram fazer investimento durante a pandemia, foi exatamente desse espaço fiscal que nós tivemos pela reforma da Previdência, isso permitiu, inclusive, fazermos aí o melhor programa assistencial das pandemias do mundo, que foi o Brasil que fez. Quando Vossa Excelência tomou posse, naturalmente, como ministro, é um sonho de todos, e Vossa Excelência também tinha expectativa e alimentou para nós a redução das filas. Isso é um drama aqui dos brasileiros. A principal fila, na verdade, é o reconhecimento inicial dos direitos, ou seja, de requerimentos e benefícios, como aposentadorias, pensões, BPC. E em janeiro de 2019, essa fila estava 1 milhão e 800, próximo a 2 milhões de pessoas aguardando. Naturalmente, em 2019, o governo Bolsonaro começou a fazer esse realinhamento. Volto a dizer, a pandemia realmente não trouxe o ritmo que nós gostaríamos, em função, inclusive, da Previdência ter que pegar parte da sua equipe técnica e fazer outras funções, atividade. Foi dado o momento, de forma que, nos últimos 2 anos, nós reduzimos a fila em 800 mil. Reconheço até a dificuldade de início de governo, naturalmente, nesses últimos 4 meses de gestão, é realmente um desafio para quem está chegando, mas a fila voltou para 1 milhão e 400. Ela veio a 1 milhão e agora, em 4 meses, ela voltou para 1 milhão e 400. No caso específico do seguro-defesa, que tinha 704 mil pessoas na fila, já voltou para 800, um pouco mais de 800 mil. Gostaria que o senhor transcorresse sobre isso e, efetivamente, pudéssemos apresentar um plano para que nós pudéssemos fazer essa reduções de fila. O segundo ponto que eu quero tratar, que é que existe inúmeras reclamações de aposentados, inclusive falou na sua fala final, afirmando que estão sendo feitos descontos de seus benefícios do INSS por entidades sindicais, sem que eles tenham autorizado. Isso é um problema, talvez, territorial do Brasil. Quer dizer, há a possibilidade de cancelar essa autorização pelo aplicativo, o INSS 135, né, isso é público, porém a maioria dos aposentados do Brasil, até em função da função social, de onde mora, vive, não tem acesso, né, não tem uma clareza e uma lucidez de como realizar isso. Muitos nem perceberam ainda que esse desconto devido está sendo feito. A Lei 13.846 prevê a obrigatoriedade de revalidação dessa autorização a cada 3 anos. Né? O que eu pergunto a Vossa Excelência, as entidades que fazem descontos indevidos devem ser punidas, inclusive com o cancelamento do acordo de comparação que autoriza esses descontos. Pergunto, quais são as entidades do Ministério, o INSS, têm recebido mais reclamação? Qual é a punição aplicada para essa entidade? Por que não autorizar, o senhor até citou rapidamente, que os bancos que pagam os benefícios também possam atuar frontemente, que, na verdade, é eles que fazem o primeiro atendimento a esse beneficiário. Portanto, eu acho que envolver o setor bancário é importante e gostaria que o senhor também falasse sobre isso. E, por último, o senhor também já tratou que a LOA de 2023 previu o recurso para o aumento do salário mínimo de 1.320. Porém, não estão previstos recursos para o pagamento da revisão da vida total. Inclusive, a LDO de 24 não consta estimativa do impacto dessa medida. A Secretaria da Previdência havia estimado anteriormente o impacto de 3,6 bi no primeiro ano, além dos 16 bi dos atrasados e mais 26 bi do pagamento das prestações futuras, referentes ao benefício que continuará a ser pago. Por outro lado, verifica-se que houve uma redução substancial das ações do INSS de combate às fraudes. Isso, para nós, é essencial. Em 21 foram analisados, em média, 37 mil processos por mês, mas nos primeiros 3 meses de 23, a média voltou para menos de 6 mil revisões disso. Com base nisso, questiono qual é a estimativa total de despesas adicionais com a revisão de vida total e qual o valor estimado para ser pago este ano.
Como despesa adicional e com a redução das ações de combate às fraudes, não deveria ser reestimada para maior a despesa previdenciária, o que obrigaria o governo a contingenciar dotações discricionárias? Bom, e para poder finalizar mesmo, realmente o senhor já tratou, mas acho que nós temos que abrir uma agenda. O senhor já tem um departamento, acho que os colegas que vivem disso, nós que temos ligação com as prefeituras do Brasil. Realmente, regime próprio das prefeituras virou um drama. Tem prefeituras do Brasil hoje que basicamente estão trabalhando para cumprir esse regime próprio. Acho que nós precisamos de abrir uma lacuna, eu não sei qual é o procedimento, mas nós merecemos um estudo, um redesenho, e às vezes até um aporte. Efetivamente, eu não sei nem tecnicamente o que fazer. Mas nós precisamos de realmente abrir esse debate aqui para que possamos cuidar dos regimes próprios das prefeituras. As prefeituras de mais de 100 anos no Brasil, principalmente dos municípios do interior, estão praticamente inviabilizadas as suas operações devido desse passivo. E uma outra agenda que eu trago com excelência também são as entidades filantrópicas, principalmente nossos hospitais, a nossa Santa Casa, que vivem esse mesmo drama. São entidades centenárias, que ao longo do tempo passaram por diversos regimes, dificuldade, processo e tudo mais, que hoje vive esse drama também da questão previdenciária, inclusive inviabilizando a importância civil que as entidades fazem. Gostaria que Vossa Excelência também abordasse sobre isso e abrisse uma agenda realmente dentro da Previdência, para que a gente pudesse cuidar das prefeituras, né, desse passivo. Precisamos de achar um caminho. Honestamente, eu não sei, mas eu acho que é preciso fazer esse esforço. Qualquer prefeitura com mais de 60, 70 anos aí tem esse problema, quanto tem regime próprio, e volto a dizer, está praticamente impagável, né, vou usar esse termo aqui, a nossa entidade filantrópica, principalmente os Hospitais Santa Casa. Na verdade, agradeço, presidente Vossa Excelência, são um questionamento bastante técnico e administrativo, para que pudéssemos, inclusive, trazer soluções para quem mais precisa, que são os brasileiros que precisam, na verdade, da Previdência Social. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, não sou a presidenta, como é o deputado que apresentou o requerimento. Algumas questões que o amigo colocou, amigo é forma carinhosa que o carioca tem, viu? Não é me dar o direito de ter intimidade, não. Essa questão de números, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a população ainda não tem o esclarecimento necessário do que é essa fila. Porque, por exemplo, quando você fala fila de requerimento inicial, dentro desse requerimento inicial, tem de tudo um pouco. Por exemplo, você falou do seguro-defeso. Na época que eu era ministro do Trabalho, era o Ministério do Trabalho que fazia tudo. Como acharam que o INSS estava com pouco trabalho, transferiram tudo para o INSS. Então, tem decisão judicial que congelou praticamente essas 800 mil, que continuam as mesmas, que estão congeladas por decisão judicial. Está parado, porque ainda não tem recursos, né, que estão sendo examinados, e não teve uma definição, que é uma fila de pagamentos anteriores do seguro-defeso, que questionou-se quem não é pescador. Por isso, até eu falei da tentativa, e vamos fazer o convênio com a Marinha Mercante. Então, essa fila tem números diversos. Você tem também a fila das tarefas. O que eu chamo de tarefas? São questionamentos que foram feitos, desde, por exemplo, revisão da vida toda. Vai ser uma tarefa que pode chegar a envolver 20 milhões de beneficiários da Previdência. 20 milhões de pessoas poderão ter algum valor a receber. Eu não tenho ainda o número fechado, estou fazendo uma estimativa, né? Como fazer isso? Alguns dados, a partir de 1997, nós estamos com tudo já informatizado, mas antes não. É tudo papel. Então, não é simples a solução pela contextualização de dificuldade que você tem que resolver. Mas o que a gente está priorizando agora? Primeiro, essa fila a gente está recebendo, só para ter uma ideia, em dezembro recebemos em torno de 600 mil pedidos. Esse mês de março foi mais de 1 milhão. Abril está batendo 1 milhão também. Houve uma perspectiva de um novo governo, das pessoas terem mais direito. Então, as pessoas vão, às vezes, a mesma pessoa entra com 2, 3 tipos de requerimentos para ver aquele que anda mais rápido. Nós temos, só para o amigo ter uma ideia, 400 mil entidades, pessoas, procuradores, advogados, OAB, federação e associação que têm acesso à informação do INSS. Então, isso torna praticamente incontrolável esse acesso e, por isso, também, muitas vezes, o sistema cai. Então, questão da fila, nós estamos tratando para, até o final do ano, enquadrá-la em, no máximo, 45 dias. Resolvendo o que está entrando e, a partir desse mês que vem, vamos começar a utilizar o bônus, que é um contraturno. A pessoa faz seu trabalho normal, no seu turno normal, para trabalhar aquilo que está recebendo todo dia. E vai trabalhar um turno a mais. Ele falou da caixa preta do BNDES. Eu me alonguei muito, né? Porque é muita pergunta. Desculpe, mas é que eu tenho o dever de te responder.
Foram vários questionamentos. Então, esse contraturno deverá me ajudar, junto com as medidas dos 4 convênios, a enquadrar essa fila para 45 dias, no máximo até dezembro. É a minha pretensão, é o meu desejo, é o meu esforço. Sobre a LOAS, eu também já falei um pouquinho. O que foi negociado, o que foi proposto pelo governo foi 1.320. Saiu 1.302. Qualquer diferença tem que ser discutida com a Casa, tem que ser uma nova medida provisória que a Casa vai ter que discutir. Aí não é só, eu posso fazer o cálculo, meu papel, enquanto ministro da Previdência do INSS, é fazer o cálculo, o que vai ser o valor. Quantos beneficiários terão e o valor. No mínimo é um salário mínimo. Para depois o governo, aí, a Fazenda, o planejamento, gestão, apresentar, através da Presidência da República, uma medida provisória para adequar ao que for fechado como valor. Isso não está fechado ainda. Bom, regime próprio, só para arrebentar, eu já tinha falado antes, nós estamos criando, e eu vou mandar a todos os senhores e a presidenta, óbvio, o projeto que já está pronto, a qualquer momento vai vir, de que a gente abra um prazo de mais 20 anos, 240 meses, para todas as prefeituras poderem parcelar a sua dívida. Ou seja, todos terão 20 anos para pagar as dívidas anteriores, desde que mantenha em dia o pagamento atual. Isso acho que vai de encontro ao que o amigo está preparando. Eu vou mandar depois, se a presidenta me pedir, uma cópia disso para a senhora distribuir. E as filantrópicas também, presidente. Só pra... As filantrópicas, eu quero confessar que eu não examinei ainda. Eu não sei como é que está essa dívida. Me comprometo a examinar e encaminhar uma resposta ao amigo. Eu não vou falar aquilo que eu não sei. Quando eu tiver a resposta, eu vou apresentar.